boa noite, sejam todos muito bem-vindos a uma edição especial do Voz da Classe aí. Seria com o Tenente Sibete, mas ele está com um compromisso, hoje não conseguiu nos acompanhar. Eu queria pedir desculpas aí pelo atraso aí, que programa ao vivo, às vezes acontece isso aí. Mas hoje não é o motivo é muito relevante, por isso nós estamos aqui esse horário, porque o nosso presidente da Banff está no curso sargento, ele é aluno sargento, então nós temos que se adequar ao momento, né, meu presidente? O assunto hoje é sobre a Lei 14.751, também conhecida como a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, a LOM-PM, de 2023. Nessa noite estaremos aqui com o presidente da Banff, soldado, aluno sargento, né, Voo. Queremos agradecer muito a disponibilidade dele nesse horário, fora do horário, no horário diferenciado, mas acho que vai valer muito a pena, porque está todo mundo na expectativa de ouvir o presidente da Banff. Nós só queríamos agradecer a nossos apoiadores, Oliveira Almeida, Advocacia Militar, Grey Pneu Multimarcas, Geometria e Balanceamento, na rua Ângelo Preto, número 706, Centro, telefone 5432-270033. Dr. Fábio Ferreira Neres, Odontologia e Implantes, na Avenida 7 de Setembro, número 136, loja 03, no bairro Nicolau Vergueiro. O telefone para contato é 992 11 32 20, Cuias Nossa Senhora Aparecida, na rua Cuiabá, número 280, no bairro São José, em Passo Fundo. O telefone para contato é o 54999 845112. Pentágono Corretora de Seguros, atende em Passo Fundo, Getúlio Vargas, Tapejara, São José do Ouro, em Passo Fundo, na rua Coronel Chicuta, número 79, Centro. Telefones para contato é o 54-3311-3838. Planos da IBCM com o Sargento Loureiro no 54996507141. A Associação de Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e Bombeiro Militar. IBCM, a saúde é nossa missão, consultas médicas, telemedicina, odontologia, terapia, fisioterapia, exames de imagem, análises clínicas e programa Previne. Planos a partir de 57 com 34. Meu presidente, a gente já agradece de antemão aí a sua disponibilidade, o sacrifício de horário, inclusive que sei que amanhã de manhã a lida é cedo. Mas seja muito bem-vindo, aluno sargento Maicon Primaz Volts, presidente da Banff. Gostaria, primeiro, no início, para o nosso pessoal, nosso público aqui, que ainda não conhece, o senhor se apresente para nós aí. Conte como chegou a ser hoje presidente da maior associação de representantes aí do nível médio, da Brigada Militar aí, e hoje num cargo que tem tantas decisões aí, ocorrendo importante, e o senhor é o representante de todos os nós lá, que a sua opinião, conforme o senhor conduz lá, vai refletir toda a tropa. É uma das associações, sei que tem um grande número de associações que conseguiram, de forma inédita, até posso dizer, em se unir em prol de uma meta, que é a implantação da LOM. Seja muito bem-vindo, meu presidente. Boa noite, Charlie Schmidt. É uma honra estar conversando com os amigos. Charlie Barriquel, soldado Perotti, pessoal de Passo Fundo. Eu que me desculpo pelo atraso na live, havíamos combinado um horário das 20 horas, pois normalmente a liberação lá do curso se dá em torno das 19h30. Hoje, coincidentemente, o comandante da escola veio conversar conosco no final ali do dia, acabou dando esse pequeno atraso. Então, gostaria de me desculpar por esse atraso, né, que o culpado fui eu, que acabei não conseguindo me liberar no horário correto. A questão da Banff, como veio nos parar hoje, frente a uma das maiores associações representativas, que representa, então, soldados, sargentos e tenentes da Brigada Militar, embora tenhamos em nosso quadro associativo também oficiais do nível, hoje ainda, né, denominado nível superior, algo que, já pincelando, que a LOM vem e termina com isso também. Acaba com essa carreira de nível superior e nível médio e passamos a ter a carreira policial militar e a carreira bombeiro militar. Eu sou oriundo da cidade de Novo Hamburgo, sou filho de brigadiano, meu pai é sargento da reserva da Brigada Militar, tenho tios da reserva, primos também na instituição, veio de família brigadiana,
Costumo dizer que, para mim, honrar o nosso veterano, e por isso que eu digo que é uma honra estar conversando com os senhores hoje, para mim, honrar o veterano é um mandamento bíblico, um mandamento sagrado, pois é honrar pai e mãe. Todas as atitudes que nós tomamos frente à associação hoje, às vezes algum aponto, mas agora está o pessoal da ativa, eles lutam só pelo efetivo da ativa. Eu digo que não. E a minha visão e a visão daqueles que estão conosco hoje conseguimos reunir junto a SSTBM, a Alfergues, que é a Associação ali dos Tenentes, né? Tem alguns que confundem com a ASOF, mas não é a ASOF, é a Alfergues. FERPM Aspra de Passo Fundo, a FERPM de Passo Fundo, perdão, de Pelotas. A FERPM representa 13 associações independentes, então a gente caminha junto com aquela visão que, para nós, do aluno soldado, o soldado mais moderno da Brigada Militar, ao nosso veterano, ao nosso tenente mais antigo da reserva, nós nos enxergamos todos como um só. E acho que essa deve ser a nossa visão. Nós temos que nos enxergar como um só para podermos pôr em prática a verdadeira união da nossa categoria e buscarmos avanços significativos. Eu ingressei na Brigada Militar lá em 2003, prestei o concurso na época com 17 anos, servi sempre em Novo Hamburgo, até sair a cedência agora aqui para a Banff, há 2 anos atrás, um ano e meio atrás, saiu a minha cedência para a Banff. Nós, quando viemos aqui para disputar, viemos como então oposição daqueles que estavam aqui durante aproximadamente 2, 3 décadas dirigindo a associação. Compomos a diretoria inicialmente lá para a presidência, o nosso finado presidente Galvão, o Jonatas, que hoje exerce a função de meu vice-presidente, secretário-geral, e eu. Como nós fomos para decidir quem vai ser o presidente, ninguém queria ser o presidente, na verdade. Nós queríamos ter essa oportunidade de representar a nossa categoria, mas ninguém queria ser o presidente em si, ninguém tinha essa... Está saindo o áudio? Estão me ouvindo? Eu não estou tendo retorno agora, presidente. Não estão? Será que está passando, pessoal? Agora voltou. Voltou. Deu um corte. Voltou? Deu um cortezinho aí, mas pode prosseguir. Curto será? Bom, mas resumindo, então, nós nos juntamos na época lá, Galvão, Jonatas e eu, para tentarmos organizar uma diretoria para assumir, então, essa função. Nós trabalhávamos muito em cima da questão de uma carreira, digam para os praças, através do projeto de modernização na carreira. Na época, vemos até a Banff, buscamos apoio, o presidente Clemente, na época, abraçou a causa, deu apoio, e nós, como um grupo praticamente independente, embora eu fizesse parte da diretoria da Banff de Novo Hamburgo, o Galvão era o vice de Caxias do Sul, nós acabávamos fazendo um trabalho paralelo, que o presidente, na época, Clemente, acabou abraçando este projeto junto conosco. O projeto tinha tudo para, na época, ser aprovado. O Coronel Mor, na época, comandante-geral, fez lives, utilizou-se de um censo que teve na Brigada Militar, com o resultado ali em 2022, que mostrou que 87% da categoria era insatisfeita com o modelo de plano de carreira atual, apresentou um projeto naquela época ali e acabou não indo ali por questões políticas, né? Acabou não tendo seguimento. O novo comandante-geral que acabou assumindo se comprometeu em dar seguimento, acabou não dando, e troca comando, trocou-se tudo e continuou-se como estava antes. Ou até pior, né? Pois as mudanças legislativas que tivemos, eu acompanhei a live do nosso comandante-geral, que teve com os senhores aí uma entrevista, na verdade um pronunciamento, né? Foi meio rápido, foi mais um pronunciamento dele do que uma entrevista até naquele dia, que ele mencionando, inclusive, que a legislação que nós temos hoje é aquela de 97, que na época foi lutado pelas associações, só que a legislação que nós temos hoje, o que resta das nossas legislações lá aprovadas em 97, quando tínhamos um deputado estadual brigadiano, João Osório, e pela luta das associações restou muito pouco. Foram sendo mudadas as legislações. Na época nós tínhamos avanços por tempo de serviço, triênio, 15 anos, quando fechava os 25 anos, tínhamos uma promoção ao chegar nos 20 anos, tudo isso foi retirado daquela legislação, não temos mais avanço nenhum. E o que tínhamos de bom nela, que era da conversão das vagas, dentro desse governo, acabou havendo uma redução,
e ainda postergando por mais 4 anos. Vamos levar até julho de 2027 para fazer essa conversão. Meu presidente, acho que tem um cortezinho no áudio. Mas para começar a nossa. Acho que você está me escutando nós, hein? Estou ouvindo sim. Sim, agora voltou. Na sua avaliação sobre a LOM sancionada, já é lei, atende a expectativa da categoria em termos de direitos e deveres? O que o senhor... Vamos começar a nossa conversa sobre a LOM. Sim. Sargento, a Lei Orgânica Nacional, eu sou um que até pensei, não estudava, não trabalhava muito em cima dela, pois eu não acreditava que ela seria aprovada ali como foi. Por quê? Ela já vinha desde 2001 sendo discutida, ou seja, por mais de 20 anos ficou em debate nas casas legislativas nacionais. Eu pensava que ela não ia ser aprovada, ainda mais ela sendo proposta por um deputado policial militar, capitão Augusto, deputado estadual e policial militar pelo estado de São Paulo, dentro do governo PT. Eu pensei, isso aí não vai ser aprovado, e acabou sendo aprovado, com alguns vetos, os vetos foram derrubados, e como eu ia falando na questão da nossa luta pela carreira, nós já tínhamos um projeto organizado, formatado, por 32 praças e oficiais subalternos, foram sargentos, soldados e tenentes que trabalharam na construção, que era o que nós víamos buscando ali na época, era com a Lei de Promoção dos Praças, que nada mais era que um plágio praticamente da Lei de Promoção dos Oficiais, adaptado à nossa realidade. Por que isso? Porque é um plágio. Para nós poder chegar na mesa de negociação e quando apontar, mas isso aqui não pode para você, nós, como não, isso é igual ao dos senhores, para diminuir essa argumentação. Com a aprovação da Lei Orgânica Nacional, nós fizemos uma readaptação, então, deste projeto, e encaminhamos, como o presidente Santelano falou na live passada com os senhores, a primeira pessoa a ser procurada foi o comandante-geral, foi apresentado para ele esse projeto, foi alertado, inclusive, dos riscos que teria de novos concursos, como foi o caso agora do CSPM, visto a vigência da Lei Orgânica Nacional, a Lei 14.751 de 2023. Nós tentamos, por vezes, fomos informados que haveria uma comissão formada para discutir, porém nós nunca tivemos a participação e até então não houve nem notícias do que haviam decidido dentro deste projeto. A lei está em vigor, a questão de, mas é benéfico, não é benéfico voltar postos e graduações, essa discussão já foi nesses 20 anos, quem participou ou não participou perdeu a oportunidade de quando ela estava em debate nesses pontos. Hoje o que nos cabe é o quê? Cumprir a legislação. E como nós vamos cumprir? As últimas legislações aprovadas, inclusive em nível federal, nível nacional, que venham a beneficiar a nossa categoria, pelo menos o andar de baixo aqui, do soldado ao tenente, o Estado ele tem pincelado apenas aquilo que interessa, que é benéfico para o governo. Da própria LOM, se nós olharmos o fardamento do pessoal que utiliza, está lá, soldado PM, sargento PM, que é o que a LOM traz. Então, parte dela, aquilo que eu acho viável, comando a administração da instituição já está cumprindo. Mas a parte que, por vezes, acha que não é tão bom, prefere renegá-la. E eu confesso que me entristece muito ver os gestores da minha instituição, uma instituição legalista, lutarem para descumprir uma legislação. Se nós olharmos, e não precisa ser bacharel em direito, pode ser uma pessoa leiga no assunto, que ler o posicionamento do Ministério Público, a defesa que o Estado fez, tanto que teve o efeito ali, ganharam a liminar com a suspensão do concurso, e inclusive as argumentações do nosso tribunal, ao suspender o efeito da liminar, a gente vê que os argumentos lá são muito frágeis, principalmente esse do tribunal. Ele diz que é uma questão que daria impacto financeiro. O Fórum de Entidades criou um projeto, elaborou um estudo mostrando que o retorno de postos e graduações para a nossa carreira, ele pode ser feito sim, de uma maneira que não cause impacto financeiro ao Estado. Muito pelo contrário, ele vai manter o mesmo valor da folha de pagamento provisionado hoje, ou provisionado ali com o final dessas conversões das vagas de terceiro sargento para segundo, primeiro e tenente. Mas como isso, Bolsa? Olha, nós fizemos uma proposta e apresentamos para fazer a mesma coisa que foi feito agora, no ano passado, para aumentar as vagas de coronéis de 27 para 33. Eles enxugaram, diminuíram as vagas de capitães
e com aquele valor dos subsídios capitães economizados dessas vagas, criar as demais vagas. Hoje, a nossa Constituição Federal, ela estipula, a Constituição Estadual, perdão, ela estipula em torno de 32 mil e poucos homens, 32.400, se eu não me engano, homens dentro da Brigada Militar. Dentro desse efetivo, está provisionado a 19 mil e poucos soldados. O que nós fizemos para apresentar esse projeto? Nós reduzimos de 19 mil soldados para 11.800. Com isso, com o valor economizado, tu conseguiria criar lá 5 mil vagas de cabo, mais ou menos isso. Tá? O pessoal está o projeto disponibilizado no site da Banff e das demais associações, podem ver os números exatos. Mas dá em torno de 5 mil vagas de cabo, 4 mil e poucas vagas de terceiro sargento, a gente ia manter em torno de 3 mil e poucas vagas de segundo, acho que 3 mil vagas de primeiro sargento, íamos manter 998 vagas de primeiro tenente e 1.004 de segundo tenente, criando vaga de subtenente, ou seja, uma readequação, uma readaptação. Ah, mas estamos sob regime de recuperação fiscal, não pode ter alterações na carreira, não podem ter alterações que geram impacto financeiro. Nós mostramos ali que pode ser feita, então, uma readequação, deve ser feita pela legislação, uma readequação, sendo que o custo da folha vai ser o mesmo de hoje. Ou seja, não tem a desculpa do impacto financeiro. Então, não tem por que não fazer. Mas está participando conosco aqui também o sargento da reserva Luiz Ernesto Barriquel. Barriquel, a palavra é tua aí. Boa noite, Vols. Boa noite aos nossos amigos que estão nos acompanhando aí. Ao Perrote, ao Vaz, ao João. Viu, Vols? Assim, ó, a nossa luta é muito árdua, né? Sempre foi. E um dos grandes problemas que está acontecendo hoje, no meu ver, no meu modo de ver, é que está havendo uma acomodação. As pessoas estão esperando que os outros façam. Não existe, na realidade, só as lideranças estão fazendo alguns movimentos para que sejam cumpridas algumas leis. E nós sabemos que no longo da nossa vida, principalmente dentro da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, nós sempre conseguimos aquilo através de lutas, né? É claro, tem que haver o diálogo, mas chega um momento que o diálogo não é mais possível. E nós sabemos hoje que existe uma acomodação do nosso pessoal, uma até por esse motivo que você trouxe aí da diminuição do efetivo, né? Então, a gente sabe que se não haver uma pressão através das pessoas, principalmente aqueles que serão atingidos, né? Como foram atingidos, nós, como tu disse aí, quanto nós perdemos aí no longo dessa caminhada aí depois de 97, já perdemos muita coisa. Então, infelizmente, né? Se continuar assim, nós esperando que aconteça através de leis ou através esperando que alguém se manifeste, simplesmente as lideranças, não vai haver uma realocação desses projetos que estão sendo feitos. Então eu te pergunto, como é que está sendo as associações, como é que estão fazendo para mobilizar as classes, as categorias, principalmente o pessoal da ativa, para que possam, através de alguma pressão, agirem para que seja cumprida a lei. E na realidade, como tu disse, o comandante-geral, eu até não assisti o pronunciamento do coronel aí porque não tive tempo. Mas há uma expectativa assim de que seja feita que seja cumprida uma lei, enquanto eles, por outro lado, acham que vai ser muito difícil. Como é que pode ser feito para que, na realidade, possa ser essa lei vir a ser implementada? Sargento, quem quer fazer, faz. Quem não quer, acha obstáculos, acha dificuldades. É muito importante nós identificarmos as dificuldades para, então, apontarmos soluções para elas. Apontarmos, aqui nós vamos ter um certo problema, mas o caminho que eu tenho a seguir é esse. Eu vi pelo comando que todos os obstáculos já foram apontados, agora nós precisamos juntos, então, achar soluções. Eu até fiz um apontamento ali, até o ponto a ponto dos obstáculos que passaram aqui para mim, né, mas eu, talvez muito leigo nisso, não tenho um entendimento tão bem formado, mas todos os obstáculos ali mencionados pelo comandante-geral, para mim parece que nós tínhamos já apresentado, inclusive anteriormente a esse dia, umas soluções tranquilas de se tomar.
falou da questão não posso criar cargo porque vai diminuir, vai ter questão financeira, nós já mostramos, pode ser feito, inclusive, como foi feito na questão dos oficiais superiores. Deixa eu ver outra questão que tinha. Mencionaram lá antigamente que a questão do show, mas aquele tempo lá nós tínhamos, mencionaram, era poucos colegas que chegavam a capitão, né, porque não era. Bom, se esse era um problema, a gente pode evoluir agora. Né? Não podemos esquecer também que naquela época lá nós tínhamos em torno de 14 ou 17 coronéis dentro do nosso quadro. Hoje nós temos 33, então os tempos são outros. Quando evolui para uma categoria, para uma parte da Brigada Militar, tem que evoluir para outra também. Outra fato que é muito mencionado, a Brigada Militar é uma só. Eu vejo a Brigada Militar como uma só, eu quero ver a Brigada Militar como uma só que eu não consigo ver a Brigada Militar como uma só quando nós já começamos apresentando a Brigada com duas carreiras diferentes. A carreira do nível superior e a carreira do nível médio. A lei orgânica ela vem e acaba com isso, na verdade, ela reafirma, isso é uma diferença que nós temos apenas aqui no Rio Grande do Sul. Ela estipula uma carreira realmente única, carreira policial militar, carreira bombeiro militar, com a possibilidade de soldado ascender até tenente-coronel. Mas todos vão chegar lá? É óbvio que não, óbvio que vai ser uma minoria que vai chegar a tenente-coronel, uma minoria vai chegar a major, alguns a capitão, mas nós mostramos uma possibilidade de deixar hoje que o soldado ingresse na Brigada Militar e ele consiga enxergar ali na frente. Hoje, a certeza do soldado que está lá fazendo o curso hoje, se formando como soldado da Brigada Militar, a certeza que ele tem é que ele vai fechar o tempo dele e vai embora soldado. Há possibilidade de um concurso interno ali, ele passar e galgar um cargo na carreira? Mas isso não aconteceu por quê? Então pode ter o concurso até 2028, pode. Depois acaba essa conversão das vagas do terceiro sargento, todas as vagas estarão ocupadas, e o soldado que está em curso hoje, poder fechar a estabilidade, isso é matemática, tá? Isso não é entendimento, isso é matemática, são números, matemática é exata. Quando eles fecharem lá esse tempo da estabilidade dele, as vagas que temos hoje disponibilizadas para sargento vão estar ocupadas e eles não vão ter ascensão na carreira. Por que isso não ocorre hoje com os nossos oficiais superiores? Porque quem chega lá no posto máximo da carreira já chega com seu tempo praticamente vencido. Então ele vai lá, coronel, né? Dificilmente o coronel fica mais de 3, 4, 5 anos na função, acaba indo embora e isso dá uma fluência da carreira. Tanto que nós temos hoje mais de 500 coronéis na reserva e tínhamos há pouco tempo atrás 27 vagas ativas. Isso com nós ali estava sendo diferente. As vagas de sargento, por que causou essa falsa impressão? Mas pode ter, teve o concurso anterior a 2.100 vagas, um para 2.000, porque anteriormente era raro os cursos dentro da Brigada Militar, de exceção os cursos internos, né, do ano 2000 para cá, foram raros, e eram 70% na atividade, 30% no exame intelectual, e esse na atividade, por consequência, acabam indo embora e liberando essas vagas. Presidente, eu fiz questão que o soldado Perotti permanecesse aqui conosco, porque a situação dele acho que é uma situação que está no meio da carreira. Ele está com a expectativa agora de ir para o curso de sargento para sair segundo sargento na ativa e ser promovido a primeiro sargento e ir embora como primeiro sargento, ou esperar fazer o curso para tenente e ir embora como tenente. Por isso a importância da... Ele é 2012. 2012. Tem um tempo ainda, presidente, tem um tempo ainda. E infelizmente, justamente a turma 2012 é uma das turmas que acaba ficando, se continuar o modelo atual, e não ter a sorte de passar no exame intelectual, que é a tendência é as vagas diminuírem cada vez mais, até ficar bem pequeno, é permanecer soldado aí por 20 anos. Hoje nós temos soldado lá se habilitando com 27 anos de brigada, a média é em torno de 22 anos ali, a média dos que foram na antiguidade, nós temos soldado lá com 27 anos se habilitando, temos colegas passando para a reserva na mesma condição, na condição de soldado, e coincidentemente dentro dessa mesma brigada militar, acho que o capitão mais antigo de brigada hoje, não sei se tem 4 anos. Por quê? Porque todos, quando completaram 8 anos, saíram major. Temos tenente-coronel da Brigada Militar com 14 anos de serviço. É como se a tua turma ali, com a turma do nosso irmão aí, Perotti, é como se toda a turma dele, né, e eu estou dizendo no geral, assim, como se toda a tua turma hoje fosse no mínimo o primeiro sargento. E nós temos isso dentro da Brigada Militar. Da nossa carreira aqui de baixo, não. Por isso que a lei orgânica ela traz esses posicionamentos. Claro que ela não estipula interstícios, mas uma lei não fica em discussão a nível nacional, nas 2 casas legislativas aprovadas na Assembleia, na Câmara Federal e no Senado, para trazer prejuízo.
Uma lei não pode ser comemorada nos demais 26 entes federados e aqui no nosso estado ser vista por alguém como prejudicial. A lei não foi criada para isso. A lei foi criada para trazer benefício. Então, nós precisamos unir forças, inclusive com o comando, com os nossos políticos, com o nosso governo atual, tendo muita pouca fé no governo atual, igual ou não, mas temos que unir força para que ela seja aplicada com a finalidade pela qual ela foi criada e aprovada, que é trazer benefícios para a nossa categoria. Sim, até nós mostramos naquele estudo aí que é possível. Fomos atrapalhados muito, né, com esse atual governo, é isso que o senhor está citando. Mas a única questão é que forma ali, a Banff vai... Só para concluir o raciocínio aqui, sim, sim, mas daí, é isso que a pergunta era minha. Que forma a Banff vai ajudar nessa transposição o governo ou o comandante alertando dessa forma? Essa é a minha preocupação. Eu sou a favor da LOA. Tanto é que em Porto Alegre a gente lutou lado a lado sobre isso lá, né? Então eu estou perguntando de que forma a Banff vai continuar trabalhando para exigir que a LOA seja implementada, porque ela já é válida, né? Já é a lei que está em vigência. O que acontece? A Lei Orgânica Nacional, se ela é vigente e deve ser cumprida. Foi suspensa a liminar, mas acredito que nos julgaram mérito. Nenhum outro estado, nenhuma outra... A não ser que o estado do Rio Grande do Sul aqui queira... Aí nós vamos pegar e vamos proclamar a independência aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, se ele não precisa respeitar legislações nacionais, então a gente pode proclamar a independência do estado do Rio Grande. E aí o nosso governador, que queria ser presidente, talvez, do Brasil, tem que ser presidente da República rio-grandense, se não precisa cumprir legislação aqui. A forma que nós pensamos, nós pegamos a lei orgânica, como ela não traz essa previsão dos intertícios, isso fica a cargo dos estados, nós criamos uma maneira ali dentro deste projeto de mostrar de uma forma fluente, que tu vai conseguir ali, olha, soldado, vai ingressar soldado, com 7 anos ali ele sairia cabo, com 12 anos para o curso, né, de terceiro sargento, formando terceiro sargento, pela nossa previsão ali com 15 anos segundo, 18 anos primeiro, 20 anos subtenente, e aí vai os intertícios ali de 2 em 2 anos, a partir do subtenente até o primeiro tenente ali, que acaba dando uma funilada, mas mesmo assim, se olhar o número de vagas, são vagas suficientes para ingressar praticamente uma turma inteira que ingressa hoje. Você está dizendo que vai ser assim? Não queremos também iludir ninguém. Eu peço que o pessoal leia a Lei Orgânica Nacional, são 44 artigos, se eu não estou enganado, leiam a Lei Orgânica Nacional, leiam o projeto que nós apresentamos para a implementação da lei. Esse projeto poderia ser muito melhor? Poderia ser muito melhor. Só que nós criamos de uma forma que ele seja execuível financeiramente, para não ter obstáculos. Nós já temos pessoas que não querem. E eu até entendo o lado dos atuais nossos oficiais. Hoje, o oficial da Brigada Militar, ele tem a melhor carreira do Brasil. Em nenhuma outra polícia do Brasil, nós temos major com 8 anos de polícia militar. Aqui nós temos. Em nenhum outro estado do Brasil nós temos um tenente-coronel com 14 anos. Aqui nós temos. E, em contrapartida, em nenhum outro estado do Brasil, isso aí me doeu muito e me causou até vergonha no congresso que tivemos em Brasília, agora no mês passado, e ver que em nenhum outro estado do Brasil nós temos soldados passando para a reserva na mesma graduação que entraram como soldado. Em nenhum outro estado do Brasil nós temos soldado com 15 anos, 20 anos de serviço. Para ter uma noção, no estado de Rondônia, hoje não há soldado no estado de Rondônia. Por quê? Porque todos lá completaram 5 anos, os soldados mais modernos, e foram promovidos a cabo. E como não houve ingresso, não houve concurso nos últimos 4 anos, hoje não tem soldado lá, só tem cabo. É cabo, terceiro sargento e aí para cima. Soldado não tem. E eu perguntei ao comando da instituição, o comandante geral que estava lá, isso trouxe algum prejuízo para a prestação de serviço para a comunidade? E a resposta dele foi qual? Não, bem pelo contrário. O meu servidor que está lá na rua, que antes era o meu policial, que antes era soldado, hoje ele é cabo, ele trabalha com mais entusiasmo, satisfeito com a carreira que ele tem hoje e presta um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Em contrapartida, nós não vemos isso hoje aqui. Teve o último censo que foi elaborado pela Brigada Militar, já era para ter sido divulgado e não foi divulgado até agora por quê? Lá tinha a questão da satisfação do nosso efetivo com a carreira. E já digo, dá quase 90% da insatisfação com a carreira também. E digo isso afirmando, né? Tem pessoas, como nós temos uma boa relação, tem colegas lá que sabem do resultado do censo e dá em torno da mesma coisa que o passado, acho que 85%, 87%. A maior insatisfação da nossa categoria,
soldados, sargentos e tenentes, é com a nossa carreira. E temos uma oportunidade de corrigir essas arestas, de aparar essas arestas e deixar, então, o nosso pracinha, ela dar um pouco de incentivo, trazer uma boa notícia, uma motivação. Essa motivação vai resultar no melhor trabalho, numa melhor prestação de serviço para a comunidade. Presidente, a gente não vai conseguir ler todas as mensagens, são muitas que estão chegando, mas tem uma aqui do Fábio Carpes. Nos bombeiros, agora com esse TSP, vai completar as vagas do segundo sargento. Olha aí. Daí é outro ponto também, né? Vai ficar estagnado. O estado do Amapá, se eu não me engano, é no Amapá aconteceu isso. Fizeram e trancou, estagnou a carreira. E por que, mas como é que assim tranque da outra maneira que nós estamos apresentando ali, diz que não vai trancar? Hoje, embora seja minoria, né, nós temos a possibilidade do soldado com 5 anos, então fazer o concurso e chegar a segundo sargento. Mas ele chegando com 5 anos, hoje nossa carreira é 35 anos. Ele vai ficar por 30 anos ocupando essas vagas superiores. Com isso impede esse da turma de 2018 que passou, e não quero aqui dizer que não, a carreira que nós temos ou tínhamos até então era essa. Os nossos colegas têm que estudar, têm que aproveitar as oportunidades que aparecem aí. Tem que aproveitar as oportunidades. E foi o que aconteceu com muitos ali em 2018, aproveitaram a oportunidade, estão de parabéns, só que eles vão trancar por 30 anos a carreira esse do nosso colega aí, Perotti, que é 2012. Se eles ficarem ocupando essa vaga, vai fechar o tempo do Perotti passar para a reserva e não vai conseguir ascender na carreira, porque eles estarão lá trancando. Então é isso aí que nós tentamos evitar, um projeto onde tu tem uma ascensão funcional de acordo com o tempo, com promoções por mérito e por antiguidade. Sim, vamos valorizar o mérito também, mas da forma parecida como que é lá com os nossos oficiais superiores. Então, presidente, o que acontece hoje? O pessoal fechou o tempo de capitão, todos eles fazem... O pessoal perguntou para o senhor o seguinte, que nessa ocasião o senhor não relatou a minha pergunta dizendo que o senhor foi a Brasília, o senhor está em vigência com os deputados. Para o nosso associado, o senhor tem que dizer isso. Nós estamos brigando a cada dia para que ela seja implementada. É isso, né? Isso. O que aconteceu? Antigamente nós vimos, eu vejo até por vezes o pessoal dizer, mas nós teríamos que ter uma associação só, que temos muitas associações. As associações elas foram criadas, inclusive na época lá, com o fim de clube social, recreativo, mais uma recreativo, boa parte. Né? E cada um tem o seu patrimônio, as suas dívidas, que é o caso da banca, que nós herdamos muitas dívidas, outras com patrimônio já positivo. Então é muito difícil essa união. Eu abriria a mão da presidência para unir com outras ali, sim, e ter uma só. Mas o pior de nós termos várias associações é nós termos uma puxando para cada lado. Aí sim, nós com o Fórum de Entidades, eu até vejo como positivo, pois em vez de nós termos um presidente só falando em nome de toda a categoria, hoje nós temos lá, vou eu, o Jonatas, que acompanha, presidente Santelano, os seus vices, presidente Tenente Ricardo, o seu vice, o Fábio da FRPM, hoje o Sandinho lá da ASP. Então nós temos 5 presidentes, 5 falando a mesma língua, sentando na reunião lá e discutindo todos, o que talvez uma ideia que falte em uma cabeça, tem da cabeça do outro. Vem. Então eu vejo muito positivo, nós não podemos ser divididos. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Concordo que o ideal seria apenas uma única associação, mas eu não vejo problema nenhum em nós termos 100 associações, desde que todas puxem para o mesmo lado, desde que todas marchem no mesmo sentido, com o mesmo intuito. Então, nós, junto ao Fórum de Entidade, aí não é a Banff que está fazendo, né, o Fórum de Entidades, e já convido os nossos colegas a mostrar união, se associando a qualquer uma das associações. Por óbvio, eu vou convidar para vir para a Banff, para vir aqui comigo, né? Mas se associe na SSTBM, na Aspra, em alguma das filiadas da FRPM, na OFERGS, e venham fazer forças, mostrar força. Porque quando nós chegamos em frente ao governo, em frente ao próprio comando da brigada, e tu fala algo que eles concordam, beleza, você é o representante da categoria. Quando tu fala algo que já não concorda, mas tu representa uma parcela da categoria. Por isso é muito importante nós representarmos a maioria absoluta, que representamos sim com o Fórum de Entidade composto. Mas uma associação hoje só não. E dentro disso nós trabalhamos, então, contato ali com o Ministério Público, que foi o que ocasionou e buscou o convencimento dessa ação, mostrando a necessidade, e seguiremos nessa luta. Alguns passos não podem ser dito anteriormente, o que vocês vão fazer, até por questão de estratégia, né? Como foi a questão do Ministério Público. Ninguém esperava que o Ministério Público ia interferir no CSPM e acabou interferindo e tendo o convencimento que a Lei Orgânica Nacional
deve sim ser cumprida no Estado. Presidente, nós estávamos conversando antes, nós estávamos no ar aí, que a preocupação até é manchete do nosso Correio Brigadiano, na última edição aí, uma década de perdas, falta pouca coisa para nós perder, muita pouca coisa, né, Barrichello? Nós já perdemos tudo. E agora, nessa transição, a preocupação nossa, tanto do Perotti, que eu acho que vai ser mais atingido dessa mudança, é não perder mais. Qual é as ações aí que a Banff está planejando, junto com as outras associações, para que não percamos mais, temos a paridade na reserva, a integralidade na reserva. A integralidade. Porque o resto, vantagens temporais, tudo que essa parcela autônoma aí, que não era para reduzir, reduz, né? Qual é de redutibilidade só teve o nome, não. E tem também a pergunta aqui as promoções dependem da vontade do governador, né? Não tem a lei de promoções, antigamente no nosso tempo, tinha 2 datas por ano que saíam as promoções. Agora tem anos que não sai, tem anos que só tem uma que sai. Quanto às promoções, até se não foi, agora não lembro se foi um dos artigos vetados ou não da lei orgânica, ela trazia de volta as datas das promoções e deixava a cargo a promoção dos praças do comando geral. Sabemos que o comando também não ia promover, mas ficaria a cargo a responsabilidade dos praças do comando geral e apenas do governador, a dos oficiais para o governador. Hoje todos são a cargo do governo do Estado. Essas questões de legislação, o que as associações buscam é o convencimento de quem tem o poder da caneta. Nós não temos o poder de decisão. Às vezes o pessoal diz, mas eu perdi lá na parcela de redutibilidade e a associação não fez nada. Eu não estava à frente da associação na época, mas estava na Assembleia no dia que foi votado. E foi alertado, olha pessoal, essa questão do subsídio dessa maneira assim, onde nivelaram, mais uma vez até dos oficiais lá pelos mais altos salários, e de nós praças, e do soldado ao tenente pelos mais baixos salários, isso vai condenar muitos a ficarem aí por 10 anos sem o aumento salarial. Foi alertado, mas poucos de nós deu atenção para as associações na época desse alerta ali. A forma que eu vejo mais rápida ou mais eficaz para retornarmos é nós termos a nossa representação política. Passou da hora de dividir votos, nós precisamos focar, nós necessitamos urgentemente, na próxima eleição agora, e eu tenho convicção que nós vamos eleger um deputado estadual, e acredito que o nosso deputado estadual eleito, inclusive, nessa próxima eleição, seja um Passo Fundense, vem aí do solo do Passo Fundo, e não tenho problema nenhum em falar, que é o meu irmão Gil Krug, vereador mais votado da história de Passo Fundo, vem fazendo um belo trabalho, e hoje eu o enxergo como a pessoa com maior capacidade para nos representar na Assembleia Legislativa. Nossas reuniões em Brasília também foi muito importante para ver o quê? Lá na Câmara Federal, hoje há 17 deputados federais oriundos das polícias militares. Nesses estados onde tem um deputado federal, o pessoal está pagando 10,5% de previdência, que aqui nós estamos pagando a partir de 14,5% até 22, 24, alguns ali, acho, por cento. Lá estão cumprindo. Aqui não, aqui está aquela ação do Supremo, que inclusive em reuniões lá também recebemos a informação que pretendiam, inclusive nesse primeiro semestre, terminar já essa votação. Isso vem dar um retorno financeiro, ou seja, aquele soldado, sargento, tenente que estava na reserva, e até oficial, que passou a pagar a previdência já estando na reserva, foram lá usurpar em torno para uns 800, para os outros ou até R$1.200. Então, com essa votação ali, a tendência é que esse desconto seja suspenso, volte a pagar o que de fato a lei federal nos assegura e dê um ganho. Então, o que eu quero dizer com isso? Para nós termos um retorno mesmo, nós precisamos ter uma conscientização na nossa próxima eleição que temos aí, ano que vem já temos eleição, elegermos um brigadiano. E tem que ser, ao meu ver, soldado, sargento ou tenente da Brigada Militar, para fazer por nós mesmos. Nós representamos 95% da categoria, nós temos potencial para isso? Temos. Somando ativos e inativos, hoje nós temos em torno de 45 mil homens. 35 mil votos é o suficiente para eleger um deputado estadual. Deputado federal, já, o pulo é maior, né? Em torno de 100 mil votos ali, mas potencial nós temos para isso. Por isso que eu digo assim, eu tenho convicção que nós teremos na próxima eleição, com o apoio de todos os colegas, com a união do Fórum de Entidades, o direcionamento para o único candidato, nós fazemos essa questão, eu tenho convicção que nós teremos um deputado
estadual eleito e teríamos condições de eleger um deputado federal. Teríamos condições. Né? É uma luta muito mais difícil. Se nas últimas 2 décadas, 25 anos talvez, nós não conseguimos juntar 30 mil votos para eleger um estadual, como é que vamos juntar 100 mil para eleger um federal? Mas nós temos potencial para isso. Nós só precisamos ter o que? Um mínimo de inteligência e foco. União verdadeira e foco. Que aí sim nós teremos representantes com o poder da caneta, com o poder de decisão, de nos devolver tudo aquilo que nos foi retirado e não permitir que nós perdemos mais nada, embora tenha sobrado muito pouco para perdermos. Presidente, nós aqui em Passo Fundo, a gente está numa situação que a gente está se organizando. O Barquel foi um dos primeiros que começou essa luta política e ainda temos colegas aí que não querem conversar sobre política. O cara consegue 10 para fazer um churrasco, né, Perotti? E para fazer uma reunião, para discutir sobre um candidato brigadiano, não consegue 2. Aí eu sou um que, seguido aqui na nossa rádio, aqui, eu fico até indignado com essa situação, porque o cara, para tomar uma cerveja, ele vai. Agora, para cuidar da família dele, do que ele vai deixar para os filhos dele, para os netos, ele não vai. E Passo Fundo, graças a Deus, nós temos uma situação bem já avançada nesse tema, porque nós temos aqui um vice-presidente, um coronel da brigada, vice-prefeito, coronel, o cara, um dos melhores comandantes que a gente teve aqui no regimento. A carreira dele foi quase toda aqui em Passo Fundo, o coronel Seolim. Temos o presidente da Câmara, o vereador mais votado, um soldado da brigada, incluiu aqui no terceiro BP Choque, se candidatou, foi uma surpresa para muitos, e uma surpresa muito boa de ser eleito o primeiro mandato, no segundo mandato ser o mais votado, hoje o presidente da Câmara, pelo trabalho que ele fez. Nós acompanhamos direto, é nosso amigo aqui, está sempre nos quartéis, a gente vê ele diariamente fazendo a política dele. Tem a pretensão de ser deputado, eu acho que seria um ótimo deputado. Nós aqui... E será. Será nosso deputado. Mas ele tem que ser municiado com as ideias, o apoio de toda a tropa e fora da brigada, né? Ficar voto fora da brigada também. Essa questão do deputado, acho que o Barquel, que é um estudioso dessa área da política, gosta da política, muito mais. Eu, às vezes, não gosto muito de conversar sobre esse assunto. O que tu acha, Barquel, dessas... Schmidt, eu gostaria de voltar um pouco. Eu até estou escutando bastante aqui. Ele está muito quieto hoje, Barquel. Não estou entendendo. O grande problema, sabe, Vols, é que as pessoas... O que acontece hoje muito é as pessoas ou não terem conhecimento da história ou esquecerem a história. Muita gente critica o plano de 97, aquele movimento de 97, mas eles não sabem o que nós vivemos, como nós vivíamos naquela época. Aquele momento ali, cara. Assim, o nosso salário mínimo, o nosso salário básico era menor que um salário mínimo. E isso era uma coisa que existia em todo o Brasil. Tanto é que a manifestação de 97, ela foi oriunda por causa da manifestação de Minas Gerais, onde mataram aquele cabo lá. Entende? Esse é o grande problema. Às vezes as pessoas esquecem a história e não sabem, e ficam criticando, às vezes, por criticar. Né? Então, era uma situação completamente diferente. Eu gostaria de saber quem foi que o responsável por todas essas perdas que nós tivemos, né, depois, principalmente com esse governo aí. Aceitamos, como tu disse aí, essa implementação do subsídio, que foi alguma coisa de terrível que nos aconteceu. O aumento do IP Previdência, o aumento do IP Saúde, a inclusão dos dependentes, desconto independentes, né, tia? Então, tudo aquilo que foi lutado, queira ou não queira, muitos e muitas pessoas foram beneficiadas no plano 97, né? 97, ali, a quem tinha se aposentado como soldado, como cabo, nós trouxemos junto, né? Foi feita uma lei aí para trazer todo mundo junto, né? O grande problema que começou dentro da Brigada Militar foi com o fatídico governo do Colares. Muitos criticam o Brito, que foi um péssimo governo, mas, na realidade, a separação que houve dentro da Brigada Militar foi com o governo Colares, onde ele separou a brigada, terminou com a verticalidade
ele conseguiu enriquecer algumas pessoas dentro da Brigada Militar. Eu tenho um exemplo de um comandante que nós tivemos que ele disse que com o aumento que ele teve, ele poderia comprar um carro por ano. Então, assim, ó, o que acontece hoje em dia é que, na realidade, existe uma acomodação muito grande e nós esperamos que os outros façam por nós, né? O que eu acho esquisito, muitas vezes, eu fico irritado, para não dizer outra coisa, né, Schmidt? O Schmidt vê, às vezes eu fico bravo aí. Ah, mas o oficial fulano não faz nada por ninguém, o oficial... Eles não são obrigados a fazer nada por nós. Quem tem que buscar... Nós temos que fazer por nós. Nós temos que buscar aquilo que nós temos direito. Cara, é revoltante de ver nossos colegas agora. Ah, mas o fulano de tal, o coronel, o capitão, nunca fez nada por ninguém. Mano, isso aí não é obrigação dele. Nós somos funcionários públicos, como qualquer outro. Vamos buscar os nossos direitos, como nós buscamos naquela época, que nós vivíamos às 5 horas da manhã. O Schmidt trabalhou no AR. Nós tínhamos que vir às 5 horas da manhã, quando vinha o caminhão de Porto Alegre, com alimentação, para nós fazermos o rancho no AR. Eles nem sabem o que é AR hoje em dia, né, tio? E pessoas que hoje incluíram na brigada, de repente tem alguns anos de brigada, porque o movimento 97 foi ruim para... Cara, assim, ó, as pessoas deveriam estudar um pouco mais. Estudar para ver na realidade como era feito, como era a brigada militar, o que nós ganhávamos. O soldado não tinha condições, ou ele sustentava a família, ou ele comprava uma bicicleta. Ter um carro, um soldado naquela época, quem é que tinha um carro naquela época, Schmidt? Mas eu não tinha. Não tinha, ninguém tinha um carro, ninguém tinha uma bicicleta, o cara ele não tinha como viver, cara. E essa é a minha Eu sou filho de brigadeiro, certo? E meu pai saindo da brigada, indo para os extras, para os bicos, dia e noite, para poder dar um conforto um pouquinho melhor, né, para mim, para minha mãe. Então, eu vivi isso aí. 6x18, e esse tendo pessoal... que fazer expediente, nos bombeiros 24x24, tendo que fazer expediente. Então, cara, infelizmente, assim, a acomodação agora, essa luta que está havendo aí, de buscar novamente alguns direitos que lhes foram tirados, é uma luta que, olha, vai ser uma luta hercúlea, porque existe um grande movimento de desestruturar com as forças de segurança. A gente estava falando há pouco aí com outro colega que nós estávamos conversando aqui. O que significa essa criação das guardas municipais, policiamentos municipais como força de segurança? Isso aí, o que é? Nada é mais do que mais uma desestruturação das polícias que vão ser transferidas para os municípios, vão perder força. Como tu falou, em 97, a força do Estado era 32 mil homens, hoje não tem 16 mil homens. E aí... Na verdade, esses números eu mencionei que é o que é previsto, né? O que é previsto na Constituição hoje, estadual, não, 32 mil homens, e nós... Em 97 era 27 mil homens. Não, sim, o quadro é bem maior. Sim. Então, e o quê? Então, essa é uma preocupação minha. E falando politicamente, né, Ross? Quem tem competência se estabelece. Quem tem competência. Esse é o caso do Krug aqui em Passo Fundo, do Gil. Nós sempre procuramos um salvador da pátria, aquele cara que diz que vai fazer, que faz aquilo. Nós já tivemos representante de classe lá. Nós já tivemos deputados oriundos das praças lá. Cita o nome, José Gomes. E ele era da base do governo. O que ele fez por nós? Entende? Então, assim, ó, nós temos que ter um representante político, mas tem que ter um representante político com condições de abranger a sociedade, não simplesmente se achar que dentro da Brigada Militar ele vai conseguir se eleger. Não consegue, isso aí pode ter certeza que nunca vai conseguir. Ele vai ter que ter uma abrangência social. O trabalho que o Gil está fazendo aqui em Passo Fundo, aqui, abrangendo todas as camadas das sociedades, né? Por que ele foi mais voltado de todos os tempos como vereador aqui em Passo Fundo? Porque ele faz um trabalho, além da Brigada Militar, ele faz um trabalho também. É um grande defensor da Brigada Militar. Né? Um trabalho social. Mas ele defende também, né, a sociedade, cara. Então, assim, não adianta nós queremos, de repente, tirar alguém de dentro da nossa tropa lá, ó, e botar ali, e nós não vamos conseguir eleger, porque não tem uma abrangência de uma sociedade que venha a dar mais apoio para ele. Essa é a minha humilde opinião. O Schmidt, às vezes, ele é muito bondoso comigo, aí, dizendo que eu tenho experiência política. Na minha época, que eu incluí na Brigada Militar, eu era ativista sindical, e eu, por uma ignorância minha, eu botei, como naquela época tinha que botar
uma entidade como que tivesse alguma referência, eu dei o sindicato, a construção civil. Aí o que foi aconteceu? Foi oficiais dentro da Brigada Militar lá armado para tirar satisfação sobre mim. Então, assim, né, cara, tem que ter competência. Não adianta nós termos. Ah, o cara lá é bonitinho, o cara tem um dinheiro, o cara. Não adianta, cara, nós temos que ter competência. Falar bem, nós temos o governador aí, né? Que fala bem e rolou todo mundo. Olha o que fizeram com o Santelano, cara. Santelano, cara. Um Santelano que o cara fez, que o cara reergueu. A Banff, na minha época, que eu fui de 95 a 2001 presidente, a Banff era uma potência. E a SSTBM estava quebrada. Aí, então, aqui que o pessoal... Ah, o Santelano não é simpático, o Santelano... Cara, tem que ver a competência, não adianta o cara ser bonitinho, ser cheiroso. E, né? Então, às vezes eu me indigno. O Schmidt me convidou aqui, mas ele sabe que quando me convida... Fico... Então, isso é minha manifestação, viu, moço? Desculpa se eu me alonguei, mas é uma manifestação. Não, a gente acaba desvirtuando um pouco o assunto proposto, mas a política em si move todos, né? Aqueles que não gostam de política vão ser comandados, dominados por aqueles que gostam. E nós precisamos ter esse envolvimento. Eu concordo plenamente, acho que o Gil é um baita nome, vai entrar ali, vai ser o nosso representante. Federal, muito difícil, uma luta muito difícil, mas não impossível, né? Essas lutas semi-impossíveis, eu gosto muito de fazer parte delas, inclusive, porque aqui para a Banff era um exemplo, né? Ninguém acreditava, né, mano, não vão mudar, não vão entrar, e vemos como oposição acabamos entrando. Pegamos a associação numa situação muito delicada, não tentamos procurar quem foi os culpados por ele estar assim, mas achar soluções para os problemas que vemos enfrentando. Conseguimos já praticamente dobrar o quadro associativo de quando nós entramos, nesse período de 2 anos. Então, o pessoal está vindo, está somando forças. Não fechamos nem um mês com negativo de sócio, bem pelo contrário, teve mês ali que fechamos com 300 e poucos novos associados, foi o caso do dezembro passado, por exemplo, assim, os meses com bastante destaque no quadro associativo, e viemos nessa crescente. E precisamos ter a conscientização política para botarmos lá. Só que o que aconteceu, talvez não sei se foi o caso do José Gomes, mas essas legislações de 97 que conseguiram aprovar, que fez com que na época soldado, embora no máximo cabo, passou aí segundo sargento, passou aí tenente para reserva. Muitos esquecem que são tenente hoje na reserva graças a essas legislações ali de 97, porque senão teria ido embora soldado ou no máximo cabo também. Foi na época que tínhamos um deputado, né, que foi o João Osório. Então essa construção das associações com o deputado deram origem a isso aí. E nós temos que pegar, então, o que foi de errado, olharmos para não errarmos da mesma maneira, mas darmos a certeza. O Gil, quando ele for eleito agora deputado estadual, ele tem que ter certeza que foi eleito pelo brigadiano, para ele chegar lá e nos defender, para fazer para conseguir nos defender com unhas e dentes. Não, o meu público é esse aqui. Ah, mas a orientação do partido é que vote contra. Não, eu não dependo do partido. Porque o partido, o que ele vai fazer? O Gil está eleito como deputado lá, usando o nome do Gil, né? Vou usar um outro nome até para não ficar carregando as orelhas do nosso irmão aí. O João está eleito como deputado. Ele tem convicção que ele foi eleito com voto lá e maciço do brigadiano e do bombeiro militar. Ele sabe que se ele pode votar contra o partido, que se o partido expulsar ele, ele vai para qualquer partido, mas o seu eleitor vai seguir fiel a ele pelo trabalho que ele está fazendo em defesa da categoria e daqueles que representam. Talvez alguns deputados, como teve ali, já citaram, que era um bombeiro que teve lá, e disse, mas eu não fui eleito eu sou bombeiro, mas não fui eleito pelo voto do bombeiro, do brigadiano, então eu não tenho que estar me queimando dentro do meu partido, porque deve algo ao partido. Então nós temos que ter pessoas comprometidas com a nossa categoria. Eu vou lá e vou representar a minha categoria independente de orientação partidária. E eu tenho certeza, pelo que eu já conversei com o Gil, que o Gil é uma pessoa nesse sentido, por isso que eu não tenho medo e nem vergonha, até não deveria, talvez, como presidente da associação, não é o posicionamento da associação, o posicionamento meu, eu vejo ele hoje como nosso próximo deputado eleito. E vou trabalhar para isso. Presidente, nós queremos aproveitar o seu tempo para nós jamais ter bastante pessoal com dúvida ainda sobre a LOM. E principalmente as negativas, se puder. Eu gosto daquelas negativas, assim, porque as positivas e incentivo é tranquilo, as negativas que é bom para nós debater. O servidor vai poder, tem na LOM, pode optar pela carreira atual e pela nova carreira. Como é que o senhor vê essa situação aí? Eu vejo ela
um pouco complicado. Por quê? Porque o Estado, ele sempre busca o que é mais benéfico. E dentro lá, embora eles quiseram mencionar, escolher entre a nova carreira e a velha, o texto da legislação fala que o servidor terá 180 dias para optar entre o quadro atual ou a nova carreira. E hoje eu pergunto, onde encerra o nosso quadro dos praças aqui? É tenente. Não, encerra no primeiro sargento. O tenente já é o quadro dos tenentes. É outro. A nossa carreira, sim, encerra nos tenentes. Mas o nosso quadro, então, assim, ó, são pequenas vírgulas. Eu sei que o intuito da legislação foi dizer optar pela carreira atual, que tu vai até tenente, ou pela nova carreira, que possibilita ir até tenente-coronel. Só que ela fala em quadro, entre o quadro atual e a nova carreira. E como o nosso Estado, o nosso atual governo tem a mania de interpretar as legislações tudo da forma que venha nos trazer prejuízo, isso aí nós temos que estar muito atentos. Talvez o primeiro sargento hoje, vou optar permanecer no meu quadro atual. Sim, mas o teu quadro atual tu já está na ponta dele. Porque o pessoal, da outra eu vou ter que sair surdo, sair segundo tenente. Sim, a outra é a opção da carreira, esse é o quadro. Mas isso é tudo que cabe em discussão, e inclusive de fazer a escolha, então, pela carreira e não pelo quadro. Mas o que a legislação diz hoje é isso aí. Isso eu acho que é algo que eu sei que não foi o intuito deles, mas deixar essa palavra ali dentro. E nós temos que se preparar. Eu gosto de me preparar sempre para o pior, e o que nós conquistarmos lá de melhor, daí é lucro. Qual é agora sobre as ações judiciais aí, que vai sair, no final de tudo isso aí, vai sair, eu acho que um monte de ações judiciais aí. Ontem nós ingressamos já com pedido também para fazer parte deste processo, onde o Ministério Público figura com a parte autora, já esclarecendo e trazendo esses pontos, né, da fundamentação do Tribunal de Justiça, que não tem como obrigar o Estado, mas inclusive esse processo ele não está obrigando o Estado a cumprir a LOM, que realmente não há como obrigar o Estado a cumprir a legislação, mas há como impedi-lo de desrespeitar a legislação. E é isso que aconteceu ali. Nós não podemos obrigar, vai lá agora, vai fazer um concurso lá para aspirante, para entrar como cadete, assim, isso não pode obrigar ele a fazer, mas tu pode impedir de fazer o que é em desacordo com a legislação, que é o que aconteceu ali. E nessa questão que ele falou que tivesse que fazer um novo quadro, que ia dar um impacto financeiro, nós já entramos ali mostrando que pode ser feito sim essa readequação sem causar um impacto financeiro. A prova está naquele projeto que apresentamos ali, e a prova está no que aconteceu com essas vagas criadas de coronéis ali atrás. Os nossos oficiais superiores nos mostraram que nós podemos fazer uma readequação de carreira, criando cargos superiores, sem onerar os cofres do Estado. Eles mesmos mostraram isso ano passado. Acho que cortou um pouco o áudio, não? Cortou? Então eu vou voltar porque é importante. A questão ali financeira. Eu digo, os nossos oficiais nos mostraram no ano passado que é possível criar postos, cargos mais elevados dentro das nossas carreiras sem onerar o Estado. Como eles reduziram as vagas de capitães, criando vagas de coronel, nós queremos, então, nessa readequação, reduzir um pouco as vagas de soldado, para, então, criar essas vagas em graduações superiores ali. Eles mesmos nos ensinaram a fazer isso, e eu deixo aqui o meu agradecimento. Mas, nesse caso, o efetivo da brigada não vai aumentar. Eles vão readequar os cargos. Não, o efetivo continua os 32 mil previstos. O que há é uma readequação ali dentro, um ajuste dentro do quadro. Daí, vamos tirar, por exemplo, a vaga para o cabo, vai sair do soldado e do sargento. A vaga do terceiro sargento vai sair também. Vou voltar para os números, assim, são números por cima, tá? Como teve esse atraso ali, eu acabei não pegando. Hoje nós temos previsto lá dentro desses 32 mil homens, são 19 mil e alguma coisa soldados. Com toda essa conversão de vaga, nós ficaríamos em torno de 6 mil segundos sargentos, acho que 3 mil e pouco primeiro sargento, 1.300 primeiro tenente. Esse é o nosso quadro. Mais ou menos isso, tá? Pegar lá, 19 mil soldados, 6 mil segundo sargento, 3 mil primeiro, 1.300 tenentes. Seria esse. Nós fazendo essa readequação aqui, nós botamos que 11.800 soldados, 5 mil cabos, 4 mil terceiros sargentos, 3.800 segundo sargento, 3 mil e pouco primeiros sargentos,
a gente cria sub e chega lá com 990, com 1.009, acho que é a vaga de segundo tenente, 998 vagas de primeiro tenente. Eles fazem uma readequação. O Vasco fez uma pesquisa as vagas sobre as vagas de capitão-major e tenente-coronel, que tem que vir para nós, da onde? O Vasco fez uma pesquisa hoje sobre o quadro atual da brigada. Ele tem 486 primeiros sargentos, segundo sargentos tem 1.888, terceiro sargentos ainda tem 34, tem 12.376 soldados, 33 coronéis, 67 tenente-coronéis, 166 majores e 266 capitães. E tenentes tem 452. 400 e pouco. Tá. Então seria... Isso são o quê? Isso atuais? São os existentes, Isso. não as vagas. Não, nós estamos falando em vagas. Mas daí pode-se usar o valor total dos 32 mil previsto, né? Não vai ser sobre esse número aqui de 16 mil vai ser criadas as vagas. As vagas vão ser criadas dos 32 dentro do quadro existente. Tem que se tirar dentro do quadro existente. O quadro vai continuar o mesmo. Porque se a Constituição diz que tem que ter 32 mil homens, o Estado, em tese, tem que ter a sua reserva financeira para pagar aqueles 32 mil homens. Vai ser sobre os 32, não paga, porque mas o ano da carreira que vai prevalecer. Quantos anos o militar tem e vai ser promovido. Pois é, no teu caso, tu já seria teria promovido, claro. Já seria cabo. No mínimo terceiro, eu acho, né? Não me lembro bem como é que é. Aí tem... De 2012, eu não me lembro agora. É que assim, pessoal, o que acontece? Ele é assim, são 23 páginas ali, mas a gente não pode... Aí nós vamos perder mais um tempinho falando sobre isso, mas é importante. Tá? O que nós botamos na questão das regras de transições? Os intertícios lá, para aquele que ingressou hoje, é para ele ingressar hoje, olhar para a carreira e ver, com 7 anos você cabo, com 12 terceiro, com 15 primeiro, com 15 primeiro, com 18 sub, ele vai. Para aquele que está agora já, aí nós criamos umas regras de transição. A legislação aqui, esse projeto ele foi aprovado para a implementação dele agora. Fica um pouquinho mais burocrático, mas o que nós colocamos ali? Com o número de vagas que ia ser criada, com o efetivo que foi criado, isso é um estudo de um ano atrás, é claro que teve algumas promoções ali dentro, nós garantimos que o quê? Todo aquele com mais de 7 anos sairia a cabo, daria 2 mil e pouco, sairia a cabo. Todo aquele com mais de 15 anos de brigada, sairia reto terceiro sargento e ficaria aguardando o curso de formação de sargento, como hoje é feito com aquele camarada que é promovido por ato de bravura. Isso já para quê? Já para dar uma compensação para aquele militar que ficou esse tempo todo sem ter uma sessão na carreira. Então, mas a implementação, a transição, é importante dizer que ela se aplica uma vez só, né, aquela parte da transição. É hoje aqui, passa eu ali. Também há a possibilidade. Aí vai ficar, mas eu sou de 2012, eu estou fechando... ou vou pegar um cara, eu estou com 18 anos de brigada. Com 20 anos de brigada, com 20 anos de brigada. Pelo tempo normal lá do intertício já era para mim ser mais que subtenente, mas pela transição agora, como eu já sou 20 anos soldado, eu vou sair ali, então, você agora é terceiro sargento recém, e vou, hoje está soldado, né? Hoje está soldado, não, mas sairia terceiro sargento do projeto ali, com a possibilidade dos intertícios ser reduzido até em 2/3, ou seja, poderia ficar tendo vaga 1 ano terceiro sargento, 1 ano segundo sargento e já sair primeiro. Isso dentro do quadro das vagas, mas importante, pessoal, isso depende de aprovação de legislação, depende da concordância dos nossos gestores, então não quero iludir ninguém, dizer, o projeto está aqui, é isso aí, vamos se abraçar e vamos ser todo mundo sargento amanhã. Não, não é assim. Tem muitos dependes ali dentro. Mas é possível fazer e é financeiramente execuível, o que é mais importante, né, que eu acho que dá mais dificuldade. Voltando até lá no assunto que a gente fala, né, eu não vejo problema nenhum do meu coronel hoje ganhar lá 30 e poucos mil reais, mais uma FG de 8.700, ou seja, quase 40 mil reais. Eu não vejo problema nenhum, eu quero que ele ganhe 50 mil reais. Eu quero que o capitão ganhe 30 mil reais. Eu quero que a ascensão deles, que não seja com 14 anos para ser tenente-coronel, eu quero que seja tenente-coronel com 7 anos, se for possível assim. Eu não desejo mal, eu desejo melhorias para a carreira deles. O que não pode é o andar de baixo que está sendo esquecido como está sendo esquecido. Nós precisamos progredir todos juntos. Não há justificativa para o capitão mais antigo de brigada não ter 5 anos. Arrisco dizer que não tem 4 anos hoje, por quê? Porque o que fez 8 anos já saiu major. Não há justificativa de nós termos tenente-coronel com 14 anos de brigada, e que bom que tem, que bom sucesso, que continue assim. Mas em contrapartida, nós temos soldado com 27 anos de brigada, ou soldado indo embora na mesma graduação sem uma ascensão na carreira. Só para ficar claro, né? Nós não somos contra a ascensão ou contra a carreira dos oficiais, bem pelo contrário, eu quero que eles
tem uma progressão cada vez melhor. Só nós não podemos ficar esquecidos. Não pode uma parte da brigada tá às mil maravilhas e a outra tá na situação que estamos hoje, que eu não vou usar uma palavra. Presidente, até o Santelano foi bem enfático nessa situação. Quando chega para nós, é difícil. Para um sair ao natural, quando chega para os praças, é difícil. E a situação das vagas de segundo tenente e primeiro tenente não sairia dos oficiais, das vagas de oficiais. Essa supressão dos postos dos oficiais não é um impedimento, não está sendo um impedimento na sua visão? Para a implantação da LOM a curto prazo? Qual supressão? Das vagas, porque vai ter que diminuir as vagas de coronel, tenente-coronel. Tá voltando. Até as vagas de tenente, primeiro tenente, sim, nós fizemos o estudo tudo dentro do nosso quadro. Como a lei orgânica ela traça, ela possibilita a ascensão do praça até tenente-coronel, e nós não temos todas as vagas existentes de tenente-coronel, de major e capitão ocupadas hoje. No nosso projeto nós pedimos, então dá 30%. Se dessem 30% dessas vagas, para quem vem de baixo, eu digo para nós que ainda ficaria vagas em aberto para eles, nós não estamos querendo ocupar. Nós fizemos, mas em nenhum momento nos mencionaram, é isso aqui que está atrapalhando, em vez de 30%, quem sabe 20%, nunca houve nada nesse sentido. Mas nós estamos pedindo por quê? Não tem o comando definido, nós precisamos de capitães na brigada, isso por isso que tem que fazer o concurso de uma vez. Bom, se precisa de capitães, nós temos 400 e poucos tenentes aptos a desempenhar essa função, com experiência no policiamento, que dariam verdadeiros líderes. Não precisa pegar, talvez, um paisano que vem lá fora, cozinhar ele 2 anos num curso para depois ele formado vir ali exercer a função. Nós já temos tenentes com bastante tempo e experiência aptos para assumir essas funções. E a lei orgânica assegura essa possibilidade de eles ascenderem. É só fazer, então, se querem fazer um novo curso, se não consideram o CBA, habilitá-los e eles exercerem essas funções. Se é tão indispensável, então, a função do capitão hoje na Brigada Militar, já temos servidores dentro da própria instituição, com experiência, prontos para essas funções. Presidente, na sua interpretação, na sua visão, se há um claro de 50%, mais ou menos, que não sei os números certos, mas estamos chutando, 50% no claro do quadro dos praças, não teria que, por exemplo, no coronéis tem 33 vagas e tem 33 coronéis. Se falta 50%... 31 hoje, eu acho. Nós só estamos fazendo... Sim, até esse efetivo aí tá defasado. 32 mil do efetivo da brigada era quando nós tínhamos 9 milhões de habitantes no estado. Sim, não. Hoje estamos em 11 e pouco. Importante observação. Mas meu questionamento é assim, no seu entendimento, o senhor acha correto, justo, moral, ter um claro de 50% no efetivo dos praças? Por que não tem nos oficiais? Se não tem, como é que o quadro dos oficiais está completo? E dos praças não teria, tem 50% do praça, então vamos limitar lá em cima também. Quão bom a LOL vai ser, né? Na verdade existe um claro, só que o claro deles é diferente, né? O claro deles é na base. Isso. É capitão, né? O nosso aparelho. O capitão, ele é o claro, tanto que começaram a converter. Por quê? Porque a carreira deles, ela acende. Ela tem uma sequência. Por quê? Porque vai ali, tu fechou teu tempo de serviço. Hoje, o aluno oficial que está lá na academia hoje, não sei quanto tempo ele está, ele vai concluir 2 anos de curso, ele sabe, eu vou ficar 6 anos capitão, após a minha formatura, e vou sair major. E já inclui com 16 anos, né? Com 16 anos eu vou ser tenente-coronel. Talvez reduza o intertício, como fizeram agora, e com 14 anos eu seja tenente-coronel. Então ele tem uma previsão, ele consegue programar a sua carreira atrás e dizer, hoje eu sou aluno oficial, aqui, como ele está sendo ali, vou me formar, vou ser capitão, 6 anos, vou ser major. Ele consegue ter uma projeção da carreira dele. O soldado hoje não, o soldado entra e sabe, vou ser soldado ou vou ser soldado o resto da minha vida. E o que está acontecendo muito? Tem vários colegas lá no curso de sargento agora, colegas inclusive em 2018, passaram agora no concurso, o que eles estão fazendo? Estão estudando para outros concursos. Não quero saber, vou para a Polícia Civil, vou para a SUSEP, nós estamos perdendo profissionais, nós estamos enfraquecendo a nossa instituição, Brigada Militar, simplesmente por não dar uma carreira digna para os nossos praças aqui. Isso não é uma característica do militarismo, isso é uma característica do nosso Estado hoje. Dos demais estados não acontece isso. Então, às vezes, você tem mania, mas não podemos nos comparar com a Polícia Civil, não podemos nos comparar com a Polícia Penal, então não vamos comparar dentro da instituição, vamos comparar com os próprios oficiais. E pessoas assim, eu não entendo, assim, eu me entristeço. Eu entendo a defesa deles em prol da carreira,
Mas da carreira policial militar, né? Não quando me vem falar carreira jurídica. Quando falo em carreira jurídica, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado, porque eu tenho muito orgulho da minha carreira policial militar, embora eu não possa dizer que é uma carreira que eu levo 23 anos para ter uma primeira sessão, mas eu tenho muito orgulho da nossa função policial militar. E se eu quisesse uma carreira jurídica, eu ia advogar, então sou bacharel em direito, eu ia advogar, eu ia fazer um concurso para o Ministério Público e ia seguir uma carreira realmente jurídica. A carreira que nós temos no nosso estado é uma carreira policial militar, uma carreira bombeiro militar. Então é muito importante que os nossos gestores tenham consciência disso e defendam a nossa carreira policial militar. Enquanto isso, a gente fica na expectativa, né? Porque não se vê nada em sentido assim, vai ter uma melhoria. Muito pelo contrário, a gente está só se agarrando, rezando para que não piore a situação. Enquanto isso, a gente vê o estado vizinho aqui de Santa Catarina totalmente diferente, né? Até o Barrichello estava conversando antes, onde teve um aumento agora de 20 e poucos por cento. Né? E nós aqui, falando de mim, do meu salário, só da Previdência foi em torno de 1.200 que eu perdi. No primeiro governo que tirou dinheiro limpo do bolso. Não foi, não deixou de pagar, não. Ele baixou o salário de todos, né? De todos aqui. O poder aquisitivo hoje do nosso policial e bombeiro militar, comparado a 2018, ele está a menos de 1/3. É uma das ações que nós mais ingressamos aqui na Banff, no meio do jurídico, foram as ações do superendividamento. Por todas essas questões, até que o amigo já mencionou, questão da Previdência, que foi lá e usurparam em torno de R$1.000 o nosso militar lá da reserva, não teve nenhum aumento nem reposição da inflação nesse período, 6%, né, teve para não dizer que não teve nada no período, mas IP Previdência, IP Saúde... Recebeu aumento? Não, eu não cheguei. 6%? Não, a turma de 2012 não pegou nada. Então, eu não não recebeu, o Vaz não recebeu. Eu não sei se também não recebeu. Esse da 6% aí. Eu falei da reposição da inflação foi há 2 anos atrás. Foi no governo passado dele até. Nós tivemos a contribuição aqui do Avani Postorini. A lei diz que hoje teria, deixa eu ver, só falando dos capitães aqui, 531 capitães e tem 266, né? Os coronéis estão quadro completo, major quadro completo. Daí vem os soldados. 19 mil, tem 12 mil. Terceiro sargento tem 5 mil, a vaga é previsto 5.240. Temos 33, mas isso essa previsão não tem mais. Passado já. Segundo sargento, prevê 5.240, temos 1.188. 1.888. Então, para ver a defasagem do efetivo hoje, né, Barrichello? E daí, na LOM, não diz nada, né? Apesar que já comentou que a lei não tem nada que force o governo a implementar, não tem prazo para implementar. A sua expectativa aí, para a próxima... Ela não pode ser contrariada em nenhum momento. Né? Com isso... Mas nessa atual conjuntura do governo, nosso aqui do Rio Grande do Sul, qual é a sua expectativa? Mas assim, é só para deixar bem claro, ela não tem nada que obrigue a cumprir. Mas ou a Brigada Militar se adequa à Lei Orgânica Nacional quanto antes, ou ela vai ficar congelada, estagnada, paralisada. E aí nós vamos ruir. Mas nós temos movimentos, inclusive da Assembleia Legislativa do Estado, já tivemos audiência pública tratando sobre esse tema, né? O governo, o secretário de segurança, todos foram alertados sobre essa questão. Eu vi que foi muito comemorado ali que o efeito suspensivo da liminar, né, que suspendiu o CSPM, mas eu vejo que isso vai dar uma dor de cabeça muito maior ali na frente, porque o concurso, a legislação, ela é clara e objetiva, que ela deve ser respeitada e estipula as portas de entrada. Mas então, nessa situação... Tivemos professores de universidade fazendo live, falando sobre o tema, né, que estava ali, destacando o embasamento do Ministério Público, aí um embasamento muito até fraco do nosso Tribunal de Justiça ali naquela questão, né, porque não tinha argumentação. Na verdade, nós, associações, já sabíamos que essa liminar ela ia cair, por quê? Porque recebemos informações, olha, já está
acertado, não sei que tipo de acerto que é esse, mas já está acertado que lá no tribunal eles vão tirar, mas como eles vão derrubar a liminar se não sabe nem o mérito? Não, eles vão derrubar a liminar e depois não se discutir o mérito. Então, às vezes acontecem coisas nos bastidores que, para nós, né, nós não temos a possibilidade de enxergar, embora imaginamos. Mas, Mas nesse caso, o que está fora da LOM é a inclusão de oficiais, do quadro de oficiais. O quadro dos praças, não, porque a forma de entrada na quadro de praça é soldado. E concurso para soldado. aluno soldado. A nomenclatura está errada ainda, né? Deveria ser aluno soldado mesmo, criar como se fosse uma graduação de aluno soldado, pós-formado soldado. Só que o Ministério Público em si, para ele agir, não basta ter um efeito danoso apenas para a nossa categoria, tem que ter um efeito para a sociedade em si. Por isso que, na questão do soldado, ela acabou não agindo, porque a questão de nomenclatura pode ser corrigida, e na questão do capitão, sim. Tu fazer hoje, dentro da nossa legislação atual, do Estado aqui, né, atual, que embora não está valendo, porque a LOM vem e revoga vários artigos da 992 nesse sentido, fazer ela hoje, como deveria ser de acordo com a Lei Orgânica Nacional, e como é no modelo atual. Se nós compararmos lá que pela Lei Orgânica Nacional, botar interstício baixo, ele vai fazer o curso, vai ficar 6 meses aspirante, 3 anos segundo tenente, 3 anos primeiro tenente, e daí vai sair capitão. E desse fato dele se formar ali e ser promovido reto a capitão. Nós calculando esse período, a economia que o Estado faz em aplicar a Lei Orgânica Nacional, para ter uma ideia, ela é suficiente para pagar o salário de 1.230, 1.240 soldados por um ano inteiro. Por um ano inteiro. Então, o gasto que o Estado está tendo em desrespeitar a Lei Orgânica Nacional nesse concurso agora ali, fazendo reto para capitão, ele seria o suficiente para pagar 1.230 homens, 1.230 soldados para trabalhar na rua. Pergunta para a sociedade lá, o que a senhora prefere? A senhora prefere... Vai entrar 120 mil homens na brigada agora. A senhora quer que ele entre como capitão, que vai sentar reto lá, 13 estrelas longe, já vai praticamente reto para o administrativo, ou a senhora quer que ele ingresse lá como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, vai trabalhar 6 anos na rua, e com essa economia que nós faremos vai ser o suficiente para botar mais 1.230 soldados por um ano. O custo é o mesmo. O que é melhor para a sociedade disso? Não tem dúvida, né? Não tem... Mas acho que já nós estamos passando do horário previsto, já estamos já 10 horas. Queremos agradecer aí, eu não sei se o Perotti tem mais alguma coisa para... Não, agradecer também a todo o trabalho que vem realizando aí a Banff, né? Sou um dos sócios, então a gente sabe o quanto é importante ter essa lei implementada de uma vez, de uma forma que não seja prejudicial para que a Banff venha trabalhando, né? E fazendo essa implementação aí, dessa forma ainda mais justa para todos, e ainda mesmo assim a gente sabe que lá na frente pode ocasionar alguma perda. Mas vamos esperar que não, né? Vamos esperar que a LOL venha para nos ajudar. Michael, o que eu só quero agradecer pelo convite, Schmidt, de participar do programa aqui. Às vezes a gente, ainda mais o cara com a idade avançada, já fica muito reticente sobre algumas coisas, né? Então, quero parabenizar vocês que são os líderes que estão lutando aí. Seu, Santelano, Paulo Ricardo, né? Toda essa gente aí que são batalhadora, né? O que eu falo o que eu penso é a mesma coisa que eu falei antes aqui. O grande problema é que as pessoas deixam para os líderes, né? E depois a crítica é muito forte para as entidades, sendo que não há uma participação. Eu admiro aquelas pessoas que lutam por uma categoria, né? Sabemos quão árduo é a caminhada de um líder, né? E esperamos que tudo venha a correr bem, que na realidade só venha a trazer, não precisa ser benefício, que tenha a trazer, na realidade, justiça para aquelas pessoas que hoje dedicam a sua vida à segurança pública. Meus parabéns aí e obrigado pelo convite aí, Schmidt. Até o pessoal está gostando da conversa aí, está pedindo para continuar aí, que eu acho que o Voltz ele se expressa bem, tem um bom diálogo, assim, tem vocabulário para que é fácil de entender, todo mundo está gostando. É o conhecimento, né? Transmitir esse conhecimento. Isso. Sim, presidente, o próximo passo da Banff, da implantação da lei, tem alguma acionar a justiça não tem, porque tem que esperar o curso da normal, que agora corre o processo até ser julgado o mérito. A Banff está pensando em alguma coisa, mas algum movimento,
e convocar aí os sócios aí a participar a mais, para dar uma pressão, porque na política, né, Barrichello, tudo funciona na pressão, né? A dificuldade hoje que nós temos, até eu já nem vejo tanto no cenário político. A dificuldade que nós estamos tendo aqui era da onde nós esperávamos apoio, que está tendo dificuldade, que são dos nossos gestores, dos nossos administradores, que estão muito receiosos, não querem aplicar a lei orgânica nacional. Então é muito importante para nós. Primeira coisa, quero pedir para todos vocês, leiam a lei orgânica nacional. Ela não é tão grande. Leiam, principalmente do artigo 12 ao 16, que é a questão que trata nessa questão de carreira aí. Leiam ela, leiam. Leiam o projeto de implementação que nós apresentamos. Está no site da Banff, está no site da SSTBM, está nos grupos de WhatsApp. Se precisar, me chamam aí, encaminho novamente. Leiam ambos os projetos e tirem as suas conclusões. Não acreditem em tudo que eu falo como verdade. Busquem o conhecimento, assim como não devem acreditar em ninguém que vos fala sobre esse assunto. Busquem, tirem. Foi o tempo, lá em 1950, 1800, que o soldado em si entrava ali, por vezes, aí, em nossas fileiras, sem ter o conhecimento, sem poder pensar muito. Foi o tempo que o soldado bom, era aquele que tinha acreditado, né? Porque o soldado bom é o burro e brabo. Foi esse tempo. Então, vamos conhecer o que está em discussão, vamos tirar as nossas conclusões, não se deixe induzir por mim e não se deixe induzir por ninguém. Leiam a legislação, tirem as suas conclusões, comparem com os demais estados, olhem para as demais polícias militares do Brasil, olhem para as nossas co-irmãs da segurança pública, olhem para os nossos oficiais superiores dentro da nossa brigada militar e bombeiro militar e tirem as suas conclusões. Esse é o pedido que eu faço. Nós já estamos na questão da justiça, já ingressamos ontem também nesse processo, mesmo o Ministério Público, a ASOF ingressou, nós ingressamos também, demais associações devem ingressar também. São questões de estratégias, as questões que nós temos nesse sentido, assim, eu peço a confiança do nosso pessoal, porque nós não podemos alertar, por vezes, o inimigo qual vai ser o próximo golpe, né? Senão ele vai se defender. Então, nós estamos usando disso da estratégia para tentar. Né? E é uma legislação, dessa vez, diferente das demais lutas de carreira que víamos lá atrás, que dizia, mas não tem como dar certo. Hoje nós temos uma legislação que está ali. Hoje nós não estamos lutando contra nenhuma legislação, que nós normalmente vemos lutando contra as legislações que nos prejudicam. Hoje nós estamos lutando ao lado da legislação. Mudou o nosso lado. Normalmente nós estamos contra, vai mudar a legislação, vai tirar tal benefício. Não, mudou, trazendo algo, dando oportunidade de nós prosperarmos. E nós estamos ao lado dela. Hoje não somos nós que estamos contra legislação nenhuma. Precisamos que a União, como eu disse, acompanhe as redes sociais, é postado nas redes sociais na Banff, a gente procura postar tudo ali no site, na minha rede social também, no Instagram, podem seguir lá. Se tem dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp, eu procuro responder, por vezes acabo respondendo um só de madrugada, recebo bastante mensagem, mas eu respondo, pessoal, posso demorar talvez em 12, 24 horas para responder, mas eu vou responder e procuro esclarecer. Né? Conversem com outros colegas que vêm nos ajudando, nos apoiando, aquele colega que está lá na viatura que não sabe nem o que está acontecendo, tragam ele para a discussão, isso depende da carreira dele, como o Sargento Schmidt mesmo disse, temos colegas também que não gostam de política, outros não gostam da questão da representação classista, mas uma tropa dividida, uma tropa não esclarecida é muito fácil de ser dominada. Nós precisamos buscar o conhecimento, não tem problema nenhum em ler a Lei Orgânica Nacional, em ler o projeto e dizer, isso é uma porcaria, para mim não serve, eu quero ficar assim. Beleza, mas pelo menos está falando com consciência, não está sendo induzido por ninguém. Por isso que eu digo, não sejam induzidos por mim e não sejam induzidos por ninguém. Mas tem muita coisa que vem para melhorar. Vai ter o Porto Nacional, hoje é uma confusão, conforme o Estado tem que... A lei foi criada para trazer só benefícios. Nos demais estados do Brasil, está sendo comemorada. Aqui... que boa parte está assustada. E a transferência entre estados, já saiu uma transferência aí, né? Entre estados. Uma permuta? Aqui, aqueles que apoiavam a lei agora estão desacreditados dela, né? Aqueles que estavam nos apoiando. Participaram? Participaram da aprovação. Talvez por... Às vezes tem um rodízio, assim, né? Tipo, hoje tu preside uma associação e tu é secretário de governo. Não, agora não tu dá. preside a associação e eu vou para secretário de governo, né? Mas uma relação mais próxima e amistosa com o governo que as demais associações lá de baixo não temos, né? Bem isso. Então, nós agradecemos muito o seu tempo, presidente.
E contamos Mas aí. estou à disposição, podemos até às 5 da manhã podemos ficar, daí depois eu tenho que tomar um banho e voltar para o curso. Não, nós queremos que o senhor termine o curso aí e volte a se dedicar aí a essa situação que precisa muita atenção, porque o senhor é nosso representante como Santelano. O Santelano foi muito bem aqui quando ele esteve aqui. Contamos com a sua presença quando vir para esse lado aqui de Passo Fundo, nossa região aqui. E queremos que o senhor venha aqui para nós com mais tempo, de repente, sem esses atropelos que deu hoje aí, mas era muito importante para nós, como brigadiano aqui. Coincidência, foi uma coincidência. Muito importante ouvir os seus pensamentos, o que a BANF está fazendo, porque historicamente não tem quem defenda nós. Aí temos praticamente, se não é associações de classe, não tem. Hoje vai pedir bexiga lá pro deputado que é advogado, que é médico, que é produtor rural, porque não temos um brigadiano, que a gente já conversou aqui. Eu acho que nós dependemos das nossas lideranças, que é o senhor, o Santelano, e esses outros que são das outras entidades aí, que antigamente a pessoa não gostava do voo, e aí ia lá e abriu a associação para... Hoje acho que está invertendo a situação. Acho que vai criar mais corpo e para nós sermos melhores representados lá e não perdermos tanto, né? Quem sabe lá, se Deus ajudar e com o trabalho árduo aí das lideranças, voltarmos algumas perdas aí, né, Barrical? Prestando muita atenção nas eleições do ano que vem, em quem vai votar, não ir em conversa, tem que ver a vida do rapaz lá, o que ele tem feito, porque de conversa quem conversa bem, a gente já tá aí, né? Já deu no que deu aí. Tá, meu presidente? A gente agradece a todos aí, a gente infelizmente não vai dar para citar todos, mas a gente vê que tem bastante 30 gente segundos aqui para finalizar. 30 segundos, essa questão do gostar aí, né, que falou ali, que eu lembrei de uma questão. Ó. A questão aqui do sócio da BANF. Eu digo, hoje, o nosso soldado, o sargento, tenente da Brigada Militar, ele tem 2 motivos para ser sócio de uma das associações. Eu digo assim, a questão da BANF, assim, se está gostando do nosso trabalho, se acha que estamos tentando o caminho certo, temos limitações, mas estamos dando o nosso melhor. Se apoia o nosso trabalho, seja sócio para nos apoiar. Se acha que nós estamos fazendo cacaca, que não estamos fazendo um bom trabalho, seja sócio para, através do voto, nos tirar daqui também. Porque é só através do voto que vai tirar. Então, tem 2 motivos. Se gosta do trabalho, seja sócio para fortalecer. Se não gosta do trabalho, seja sócio para votar numa eleição em outro candidato para que possa nos representar melhor ainda. Então, venha conosco, vamos mostrar força e união. Nós precisamos mais que nunca dessa força e dessa união. Muito obrigado. Desculpa ter me estendido, eu também acabo falando e daqui a pouco eu já entro em outro assunto e vamos distorcendo, porque é muito amplo, né, esse assunto aí. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com os senhores aqui, meus sargentos, meu irmão ali. Obrigado. Todo mundo junto, né, de mãos dadas, soldados, sargento, tenente, do mais moderno ao mais antigo da reserva. Vamos caminhar que dias melhores virão certamente. Aí vamos para a festa de formatura do curso aí. Bom curso. E nós observando aqui... Não é mais formatura agora, né? Vai ter uma formatura, mas hoje nós já não formamos, né? Nós concluímos um curso de habilitação. São habilitados. E a LOM traz a formatura de volta. A LOM traz a formatura novamente. Mas aqui todos só elogios aí pela teu trabalho na BANF, pela diretoria. Eu acho que a BANF também está respirando novos ares aí que veio para melhorar. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí que participaram e esse é o nosso objetivo aqui, informar os nossos colegas e ser o canal aí que leva as informações aí, temos à disposição. Se alguém dos nossos colegas quiser de repente vir aqui, né, vamos lá debater o assunto, tem os outros embasamentos, as portas estão abertas, entre com nossos contatos aqui. Agradecemos aí ao João aí, o Vasco também, já passamos aí do horário aí. Muito obrigado e um grande abraço a todos, estamos à disposição de todos aí. Uma boa noite. Uma boa noite a todos, um abraço para quem nos acompanhou até aqui, minha continência e respeito. Obrigado, meu presidente.